Há pessoas que, quando nós conversamos com elas, as palavras delas nos animam, nos alegram. A conversa com elas nos traz realmente um senso de direção para a vida e uma experiência marcante. Eu quero dizer para você, meu querido, que me relacionar com Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus na minha vida tem sido uma das experiências mais felizes na minha vida. E uma das coisas que é muito marcante é a experiência de ouvir Jesus falar ao meu coração e às vezes falar até mesmo ao meu ouvido de maneira muito clara e audível. Eu quero compartilhar com você sobre algumas porções da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que provam e que demonstram que as palavras de Jesus são verdadeiras e que são realmente fiéis, dignas de toda a nossa atenção. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo João estava recebendo de Deus a visão sobre os acontecimentos dos últimos dias, ele testemunhou que ele via alguém semelhante ao Filho do Homem, e ele estava se referindo a Jesus, e ele diz assim: e da sua boca saía uma espada de dois gumes. Ora, por associação, a gente logo pode entender que a palavra que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de dois gumes. Apocalipse 1,16 fala que da boca de Jesus sai uma espada afiada de dois gumes. Ora, isso me leva a entender que o que sai da boca de Jesus, ou que nós aprendemos a partir do que Jesus ensina, é a palavra de Deus, e não é só a palavra de Deus, é a palavra do próprio Deus. Logo, Jesus é Deus. E uma outra prova também sobre aquilo que Jesus diz ser verdadeiro é quando eu li Mateus capítulo 24, e ali fala, meus irmãos, sobre o diálogo de Jesus com seus discípulos sobre os últimos tempos. E os discípulos estavam conversando com Jesus sobre o templo, o grande templo de Herodes. E Jesus ele fez uma afirmação para os seus discípulos e disse assim: olha, eu garanto a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra. Meus irmãos, no ano 70 da era cristã, quando o Império Romano invadiu Jerusalém para destruir aquela cidade por causa da rebelião do povo judeu, o general Tito, filho do imperador da época, havia dado ordens expressas aos seus soldados para que não destruíssem o templo de Herodes, porque já era considerado uma grande obra arquitetônica daquela época. Mas a batalha na cidade de Jerusalém ela cresceu tanto que a batalha ela também aconteceu dentro do templo. E o templo foi incendiado e o fogo foi tão forte que o ouro que adornava, que enfeitava o templo, ele começou a se derreter e o ouro começou a se entranhar e escorrer pelas frestas das grandes pedras que formavam a fundação daquele grande templo. Aquelas pedras pesavam toneladas e mais toneladas, mas os soldados romanos, em seu afã de tomar aquele ouro para si, eles usaram grandes alavancas para mover pedra a pedra, tirando uma pedra após a outra, para chegar até o ouro derretido. Queridos, a palavra de um grande general romano
filho do imperador romano da época, não teve maior poder do que a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele disse: não ficará neste local, se referindo ao templo de Herodes, pedra sobre pedra. A palavra do Filho de Deus, a palavra de Jesus, ela tem mais poder. A palavra de Jesus não cairia por terra, mesmo que um homem tão poderoso como Tito tivesse dito para os seus soldados que não destruíssem o templo. A partir disso, meus irmãos, a partir disso, eu vejo que tudo o que eu puder aprender a partir do que Jesus disse, a partir do que Jesus ensinou, e tudo aquilo que eu puder por meio da minha relação com Deus por meio de Jesus, eu vou considerar como palavra viva de Deus, como palavra verdadeira. Aquilo que Jesus disse em relação ao templo de Herodes se cumpriu no ano 70 da era cristã. Há coisas que Jesus disse que já se cumpriram. E há coisas que Jesus disse que ainda vão se cumprir. E há muitas coisas que Jesus disse que podem se realizar na minha vida. Basta eu conhecê-lo melhor, buscá-lo e deixar que ele dirija e conduza a minha vida. As palavras de Jesus são verdadeiras. As palavras de Jesus são vivas e eficazes. As palavras de Jesus são mais afiadas do que espadas de 2 gumes. E podem penetrar no meu coração e fazer separação entre todas as minhas intenções e me ajudar a trilhar um caminho melhor do que as minhas próprias escolhas. Dê mais crédito ao que Jesus diz. Busque conhecer nas Escrituras aquilo que Jesus disse. E você vai ver que as palavras dele são verdadeiras à medida que você experimentar a direção do Senhor na sua vida para cada dia. Que Deus abençoe sua vida, que você seja tocado a buscar mais a face do Deus vivo por meio de Jesus e conhecer mais Jesus nas Escrituras. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.